Nesse episódio, nós vamos falar sobre a Revolução Russa e sobre a participação de Trotsky nesses acontecimentos. Essa série terá um novo vídeo toda quarta-feira às 18 horas. Se inscreva no canal para receber as notificações. Проклятием заклеймённый, весь мир голодных и рабов, кипит наш разум. A Revolução Russa foi o acontecimento mais importante da história contemporânea. Foi a primeira revolução operária e socialista vitoriosa que conseguiu consolidar o seu poder, expropriou a burguesia e construiu o primeiro Estado operário da história. Mesmo a degeneração do Estado soviético pela ação do stalinismo e a restauração do capitalismo que se deu recentemente não apagam a enorme importância desse feito. Apesar de ter ocorrido há mais de 100 anos, as repercussões desse enorme feito que foi a Revolução Russa estão presentes até os dias de hoje. Basta ver a obsessão da ultradireita em agitar o fantasma do comunismo. Propus nessa semana o projeto de lei 5358 para proibir não só a foice e o martelo, como também a apologia ao comunismo. A grande mídia burguesa faz a mesma coisa. A preocupação dos inimigos da Revolução mostra o que foi a grande importância desse acontecimento. Lenin foi o grande dirigente da Revolução Russa, mas depois dele foi Trotsky. A história da vida política de Trotsky está intimamente ligada à história da Revolução. Em 1905, Trotsky presidiu o primeiro Soviet, ou seja, o Conselho de Representantes Operários, que se formou em Petrogrado. E 12 anos depois, durante a Revolução de 17, ele voltou a presidir esse mesmo Soviet na mesma cidade. Mas Trotsky não foi só um grande dirigente da Revolução Russa. Ele também foi o principal historiador sobre esse grande acontecimento. Nós temos aqui o que foi a principal obra dele sobre a Revolução, a história da Revolução Russa, que é um livro extraordinário. É o único livro sobre a história de uma revolução que foi escrito por um dos seus principais protagonistas. Você pode encontrar esse livro no site da editora Sundermann, que aparece aqui embaixo. No prefácio do livro, Trotsky expõe a sua visão sobre as características principais da Revolução. Ele diz: a característica mais incontestável da Revolução é a intervenção direta das massas nos acontecimentos históricos. E mais, a história de uma revolução é para nós, inicialmente, a narrativa de uma irrupção violenta das massas nos domínios onde se desenrolam seus próprios destinos. No primeiro capítulo, Trotsky explica as peculiaridades do desenvolvimento na Rússia pelo que ele chama da lei do desenvolvimento desigual e combinado. A Rússia era um país extremamente desigual. Por um lado, era um país rural, com características muito atrasadas, por exemplo, tinha 80% de analfabetismo, mas, ao mesmo tempo, era um país em que tinham se instalado grandes indústrias modernas, as mais modernas que existiam na Europa, com uma alta concentração da classe operária. Essa desigualdade se combinava numa estrutura socioeconômica muito contraditória. Ao mesmo tempo, o país era governado por uma ditadura monárquica, os czares da família Romanov, que tinham poderes absolutos e governavam de forma absolutista, ou seja, era uma ditadura. Em 1905, essas contradições explodiram depois da derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa. Explodiu a primeira revolução
que foi chamada por Trotsky de um ensaio geral. O processo revolucionário começou quando o czar mandou abrir fogo contra uma manifestação pacífica de operários e mais de 1000 operários morreram durante esse dia que foi chamado Domingo Sangrento. E acreditem, essa manifestação era dirigida por um padre, o padre Gapon, e ela reivindicava simplesmente melhores condições de vida e de trabalho. Por isso, mais de 1000 operários perderam a vida. Depois do Domingo Sangrento, a revolta dos operários foi imensa e explodiram centenas de greves durante vários meses. Em Petrogrado, surgiram então conselhos de representantes operários que buscavam coordenar essas greves, organizá-las. Mas esses mesmos conselhos, aos poucos, foram assumindo tarefas de um poder paralelo. Trotsky foi o primeiro presidente desses soviets e ele tinha apenas 25 anos. No fim de 1905, explodiu uma insurreição dos operários de Moscou. E essa insurreição foi de novo afogada em sangue pelos soldados do czar. Mais de 1000 operários novamente foram assassinados. E aí a revolução entrou em declínio. Em especial o Partido Bolchevique, porque Lenin vinha desde o começo do século preparando a construção de um partido centralizado democraticamente que pudesse dirigir a classe operária na revolução. Um partido capaz de resistir à repressão e ao mesmo tempo se construir profundamente enraizado no movimento operário. Lenin continuou organizando o partido durante os anos de retrocesso entre 1905 e 1917. O maior erro de Trotsky foi não ver a importância do Partido Revolucionário. Ele tomou uma posição equidistante dos mencheviques e dos bolcheviques durante todos esses anos até 1917. Trotsky faz uma autocrítica de todo o seu período de centrismo anterior e, finalmente, ele ingressa no Partido Bolchevique, juntamente com um grupo que ele dirigia, que era o Grupo Interdistritos. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, elevou as tensões dentro da sociedade russa a um extremo. A participação da Rússia ao lado da Inglaterra e da França na guerra provocou o colapso da sociedade, do Estado, do exército russo e inclusive do regime czarista. O exército russo teve 11 milhões de baixas entre mortos e feridos. Os campos deixaram de ser cultivados e a fome chegou às cidades. Uma comemoração do Dia da Mulher Trabalhadora derivou numa série de greves e manifestações que duraram 6 dias. Depois disso, o czar foi obrigado a renunciar. Foi uma revolução democrática que colocou abaixo essa ditadura. A partir da queda do czar, os trabalhadores reorganizaram os soviets. No entanto, esses soviets, num primeiro momento, estavam dirigidos pela esquerda reformista, os mencheviques e socialistas revolucionários. E essas organizações tinham como concepção entregar o poder para uma coalizão entre a burguesia e restos da antiga aristocracia. Foi formado um primeiro governo provisório encabeçado por um príncipe, o príncipe Lvov, e numa ampla coalizão que incluía os partidos burgueses como os cadetes e também alguns dirigentes social-democratas oportunistas como Kerensky. A partir daí, nos 8 meses seguintes até a Revolução de Outubro, existiram vários governos de conciliação entre partidos burgueses e partidos reformistas, como o menchevique e os socialistas revolucionários. Os mencheviques justificavam essa decisão de apoiar ou participar em governos de conciliação de classes entre a burguesia e as organizações operárias, porque diziam que a revolução deveria parar na sua etapa democrática e quem deveria governar seria a burguesia. Até mesmo os bolcheviques chegaram a cair nessa posição e apoiaram o governo provisório durante os primeiros 2 meses da Revolução. Lenin chega em abril
e muda completamente a política do Partido Bolchevique. Escreve as suas famosas teses de abril, em que afirma que os bolcheviques não devem apoiar, sob nenhum ponto de vista, o governo provisório e que devem começar a insistir para que os soviets tomem o poder em suas mãos. Os diferentes governos provisórios que vão se sucedendo no decorrer desses 8 meses não resolvem nenhum dos problemas das massas. Eles não param a guerra, ao contrário, cedendo às pressões da Inglaterra e da França, eles tentam manter uma ofensiva do exército russo, não distribuem a terra aos camponeses e provocam uma grande insatisfação no campo, não resolvem o problema das nacionalidades oprimidas dentro do Estado russo e também não convocam a Assembleia Constituinte, que era uma reivindicação de toda a população. Com tudo isso, as contradições se agravam cada vez mais. A fome ameaça a classe operária e toda a população das cidades. Os bolcheviques defendem que os soviets, que já se constituíam num poder paralelo, tomassem em suas mãos a resolução de todas essas tarefas. Por isso, eles levantam a famosa palavra de ordem pão, paz e terra, combinando com a reivindicação de todo o poder aos soviets. Em setembro, os bolcheviques conquistam a maioria dos representantes no Soviet de Petrogrado e elegem Trotsky como seu presidente. Finalmente, em outubro, o Soviet de Petrogrado, já dirigido pelo Partido Bolchevique, organiza uma insurreição que derruba o governo de Kerensky e toma o poder. No dia seguinte, essa ação foi ratificada pelo Congresso dos Soviets de toda a Rússia. A Revolução de Outubro, que foi dirigida conscientemente por um partido revolucionário, coloca uma pergunta. Afinal, o que é uma revolução socialista? Em geral, a revolução socialista é a passagem do poder político de Estado das mãos da classe burguesa para a classe operária por meio de uma insurreição de massas. O proletariado destrói as instituições burguesas e constrói novas instituições a partir do poder dos conselhos operários que já vinham se organizando. Esse novo poder estatal, que é muito mais democrático que qualquer democracia burguesa, tomou as medidas mais urgentes para solucionar os problemas das próprias massas trabalhadoras. Parar a guerra, resolver o problema da fome, distribuir a terra aos camponeses, e não por acaso, esses foram os primeiros decretos do governo soviético dirigido pelos bolcheviques. Mas o novo governo soviético não podia e nem parou nessas medidas de emergência. Diante da sabotagem e da fuga dos grandes empresários, o governo tratou de expropriar toda a grande propriedade dos meios de produção, as fábricas, os bancos e os grandes comércios. Foram os primeiros passos para a socialização da economia, ao que se seguiram a planificação e o monopólio do comércio exterior. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo e que vêm acompanhando a nossa série. No próximo episódio, nós vamos abordar 2 temas: os conselhos operários, ou seja, os soviets, e a socialização da economia, os primeiros passos da nascente República Soviética. Trotsky foi morto ao mando de Stalin. O assassino era um agente da NKVD, o Serviço Soviético de Repressão e de Espionagem, que depois se tornou a famosa KGB.